Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros enfeitados. Por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adorneis os monumentos dos justos, e dizem: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Presta atenção nisso. Vocês estão enchendo a medida dos vossos pais. Vocês estão enchendo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está pregando para o povo dele, para o povo judeu. Amém, gente? Para os escribas, para os fariseus hipócritas. Versículo 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, grifa isso, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. Nossa, desde lá do filho de Adão, até onde? Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Vai cair sobre eles, infelizmente, toda essa desgraça que nós já começamos a ver ontem. Amém? Tudo bem? Então nem tudo que vem de Israel é santo. Repita comigo, 1, 2, 3 e... Nem tudo que vem de Israel é santo. Então vocês tomem cuidado com isso. Glória a Deus. Pastor, e o manto lá? O manto, como é que chama aquele manto? O manto coloridinho assim, branco, azul, com tirinha dourada. O manto. Aí tem, na ponta do manto tem essas estrelinhas assim, tem uns filactérios que chama, né? A borda, né? A orla. Muitos pastores usam, tal. Isso, vamos lá, para a gente poder entender. A igreja de Jesus Cristo nunca precisou daquilo. Nunca. Pastor, faz diferença na vida espiritual? Não. Nunca. Vocês entendem? Sim ou não? Beleza. Pastor Rafael, eles serão condenados por isso? Não sei não. Mas já que vai usar o mantinho, manda fazer um mantinho sem a estrela, tá? Quer usar? Amém. Quer usar o manto? Não tem muitas igrejas que trabalham assim em ambientes proféticos, bandeiras e tecidos, e tem as simbologias e tal. Isso é legal, amém, glória a Deus. Não tem problema, irmãos, não tem problema. Mas quer usar alguma coisa com um símbolo? Cuidado com o símbolo que você usa. Só o manto. Então,
Um dia, se vocês virem aqui o pastor Rafael com um manto desse, você pode ter certeza que não vai ter nenhum símbolozinho lá. O símbolo você tira, amém? Porque nem tudo que vem de Israel é. Agora, qual é a obrigação da igreja? Devemos orar por Israel? Então, tudo perdido lá. O que a gente tem que orar? Orar por eles. 1 Coríntios, depois você pode... 1 Coríntios, deixa eu só confirmar, porque aí eu já falo correto, né? Ou Romanos 9, 10 e 11. Pode ler. Romanos 9, 10 e 11. Anotem para vocês lerem depois sobre a situação de Israel, tá? O que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso? Vou ler só o cabeçalho. Capítulo 9, depois que o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo e tudo mais, né? Em Romanos, aí ele começa assim: tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Capítulo 9 de Romanos, amém? Romanos no Novo Testamento, viu, gente? Romanos no Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos e Romanos. Lá na frente, lá perto do Apocalipse, você vem voltar. Isso aí. Romanos, só anotem, porque a gente não vai ler, só anotem para vocês tomarem nota, depois vocês pesquisam. Então, ele fala incredulidade de Israel. Eles vão falar, o apóstolo Paulo vai dizer que é de lá que veio Abraão, Isaac, Jacó, é de Israel que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Israel de todo não é ruim. Por quê? Porque os remanescentes também vieram dali. Amém, gente? Capítulo 10 fala, os judeus rejeitam a justiça de Deus. É legal o versículo 1 e 2. Coloca rapidinho, Humberto. Romanos 10, 1 e 2. É muito bom. Só o começo, porque ele diz assim: os judeus, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha só, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então nós como igreja devemos orar por Israel, amém? Estou aqui fazendo toda essa crítica em Israel, mas é para o nosso bem, para a gente não cair em qualquer ladainha que tem por aí, tá bom? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com... Então eles creem em Deus como único Deus, mas eles rejeitam a Jesus Cristo. Então eles até têm zelo de Deus, mas não têm com entendimento. E o capítulo 11 é o final, o futuro de Israel. E aí, depois, lá no final dessa grande tribulação, todo Israel vai clamar por Jesus. E será o momento em que o Senhor salvará Israel. Amém? Diga assim: todo Israel será salvo na volta de Cristo. Então, um pouquinho antes do arrebatamento da igreja, Israel vai chorar, porque eles reconhecerão que o rei que eles aceitaram não é o seu rei, é o anticristo. E então eles chorarão, se lamentarão, devido a essa tão grande perseguição que vai acontecer lá de novo. E aí eles vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eles orarão para que Cristo volte. Eles vão dizer: Senhor, nos perdoa por ter rejeitado o Senhor. Aí o texto é claro: nesse período todo Israel será salvo, juntamente com o arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus. Só que lá de Israel nem todo mundo será arrebatado. Lá de Israel, no dia do arrebatamento, só será arrebatado 144 mil judeus. Amém? Glória a Deus. Já ouviu falar sobre os 144 mil? Todo mundo já ouviu falar sobre os 144 mil? Então, nesse período, esses 144 mil, eles serão salvos igual à igreja. Eles aceitarão a fé e tudo mais, só que sobre eles estará uma plenitude muito, muito poderosa de Deus. Eles pregarão o evangelho lá em Israel, lá em Jerusalém, que vai ser uma coisa maravilhosa. Eles também serão muito perseguidos lá, esses 144 mil. E então, no arrebatamento da igreja, aí o Senhor vai começar a dar livramento para o Israel natural, para ele dar livramento para o seu povo. Porque aí já se cumpriu todas as profecias, aí Jesus Cristo vem com a graça dele para lidar apenas com a salvação de Israel, e as nações a gente vai governar, a gente vai começar a ver isso agora, em nome do Senhor Jesus, que vai ser uma bênção. Amém? Aí tem gente que fala que estudo bíblico é rapidinho para passar, né, irmãos? Não é rapidinho, não. Ô, glória! Eu fico tão feliz de ensinar, vocês não têm noção.
Vocês percebem que eu amo fazer isso? Eu não sei se vocês percebem que eu gosto muito de fazer isso, é ensinar. Vamos para todo olho verá, para que vocês não tenham mais dúvidas. Nós já vimos ontem em Mateus 24, finalzinho 25, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? E todo olho o verá. Glória a Deus. Livro, onde que está isso, gente? É Lucas ou Atos? Que Jesus Cristo sobe. Livro de Atos, livro de Lucas. Livro de Lucas, acho que é o último capítulo de Lucas. Só nessa parte que todo olho verá. Nós acabamos de ver um versículo lá, né, de 2 Timóteo, até a aparição do nosso Senhor Jesus. Versículo 50 diz assim, por que a gente vai ler Lucas? Porque Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Lucas escreveu o livro de Atos. Amém? Lucas foi um historiador que escreveu essas coisas. Diz assim, e levou-os para fora, até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aqui Lucas termina de contar a história de como que foi a vida de Jesus Cristo, a vida dos discípulos junto com Jesus, e aí ele começa então a escrever o livro de Atos. Vai lá para Atos, capítulo de número 1. Versículo 9, diz assim, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Vocês estão acompanhando? É a mesma coisa, é o mesmo texto, é o mesmo Lucas que está escrevendo, amém? Aí ele diz assim, versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Amém? Então, ele vai voltar da mesma maneira que foi? Vai. Os discípulos viram, sim ou não? Só que agora a única diferença é que não só a igreja o verá, mas todo olho o verá. Amém? Então, da mesma maneira que ele subiu e foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, tá vendo esse que foi? Ele vai voltar do mesmo jeito. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse é o livro mais fácil de achar na Bíblia, né, irmãos? É o último. Aleluia. Bom, começa a introdução e tal, é muito bom. Versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Vai vir ou não vai? Todo olho verá ou não vai? Onde é que está escrito que o arrebatamento será secreto? Não está escrito. Amém? Eu estou aqui dizendo para vocês, nesse estudo bíblico, que em relação à volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja não será secreto.
As testemunhas de Jeová já marcaram a data do arrebatamento de Cristo por pelo menos umas 3 vezes, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. A igreja adventista do sétimo dia também é uma seita, tá bom? Eles estão contra a palavra de Deus. Porque o profeta da adventista do sétimo dia se chama Ellen White, né? Das testemunhas de Jeová é John Smith, me falha a memória aqui, mas acho que é isso. John Smith. Era um adúltero, espancador de mulheres e fundou a religião dos testemunhas de Jeová. Era esse cara aí. Vocês fazem pesquisa, vocês vão achar tudo que eu estou falando para vocês. Hã? É terrível, mas é isso aí. Então, queridos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então eles marcaram a volta de Jesus Cristo. Já falei para vocês um pouquinho ontem. Muitas pessoas venderam o que tinha, foram para as chácaras lá que eles tinham comprado, organizado, esperando, porque o dia tal Jesus ia voltar e Jesus não voltou. E vão ficar esperando sentado. Pode ficar esperando lá, até os ossos se secarem. Não vai voltar do jeito que eles acham que vai voltar. Então, são seitas que não sabem nem o que falam. Fala mais alto. Isso. Então tem muitas doutrinas nas testemunhas de Jeová que não dá para aceitar. Por exemplo, eles não falam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles falam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Né? Eles falam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Então eles já negam Jesus Cristo, já está negando a salvação, ponto final. Vão tudo para o inferno, viu, gente? A diferença é que eles não têm mais escultura lá, e eles pregam lá que você tem que ficar rico a qualquer custo, nem que for passando em cima dos outros. Então vocês tomam cuidado. Não é para vocês também embirrarem com todo mundo, não é isso. A questão é que você tem que ficar esperto aí para não cair na lábia de Satanás. Existem doutrinas de homens, existem doutrinas de demônios. Sim ou não? Não está escrito isso? Mas você tem que examinar as escrituras, porque consta ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Cristo. Então eles rejeitam a Cristo, falando que Cristo é o arcanjo Miguel. Eles se esquecem que está escrito. Aliás, eles mesmo alteraram a Bíblia deles, né? Depois do ano de 75, para tirar isso. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo, unigênito. Diga, único filho gerado. Diga assim, não apenas criado, mas gerado. Então, quando um cachorrinho lá na rua gera um outro cachorrinho, cachorrinho é cachorrinho. Um peixe desova lá, né? E o peixe vira peixe. Um ser humaninho faz um fuque-fuque um com o outro, glória, nasce outro ser humaninho. Deus, em toda a sua glória, em toda a sua capacidade, gerou o próprio Filho. Amém? Louvado seja Deus. Então, por isso que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Anjos não foram gerados, anjos foram criados. Por isso que eles não são deuses. Agora, o ser humano foi, aleluia, feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Ali pelo pecado perdeu. Só que aí o apóstolo Pedro diz assim, agora estamos sendo gerados como filhos de Deus pela palavra. Por isso que os mesmos direitos que Cristo tem e adquiriu, eu e você receberemos o mesmo direito. 2 textos na Bíblia diz, vós sois deuses. Oi? Está escrito. Calma, não precisa fazer. Está escrito. Salmos e Jesus confirma isso. Deuses do quê? De senhorio, de governo. Por isso que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Nos céus, a Bíblia chama a igreja de Cristo como reis sobre a terra. Vou mostrar isso já. Está tudo agora marcado na Bíblia da minha mãe, para que eu mostre isso para vocês. Então veja agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás perdeu o direito de autoridade, governo, etc, etc, etc. Jesus Cristo pegou os seres humanos como nós, pequenininhos, e falou assim, esses aí eu vou encher com a minha glória. O direito da igreja de herdar os céus não é só morar no céu, mas é reinar com Cristo.
Reinar sobre o quê? Sobre tudo que está criado que a gente ainda não vê. Irmãos, o que a gente vê é terreno. Eu já tô em Apocalipse, né? A gente leu já, e todo olho verá? Amém. Isso é forte. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. É necessário entender o que você está aguardando. É necessário você entender o que é que você está esperando. Se você entender o que é que está te esperando na eternidade, você começa a tirar os seus olhos daqui rapidinho. Acima de nós, acima dessa terra, desse céuzinho azul aqui, acima de sol, lua, estrelas, existem tronos e dominações, principados, potestades. Deus não criou só isso aqui. Deus criou céus em 3 camadas. O céu inacessível onde ele habita, o segundo céu, regiões celestiais, e esse céu aqui, né, terceiro céu, segundo céu, primeiro céu, terra, e essa atmosfera. Não é o texto que diz o terceiro céu, amém? Primeiro céu esse, segundo céu, regiões celestiais. Então tem um governo nas regiões celestiais. Abra, deixa eu mostrar isso para vocês. Então vamos para essa parte. Qual é a promessa que está prometido para mim e para você? Qual que é a proposta que está prometido para mim e você? Além da salvação, é o reino. Amém? Abram em Efésios, capítulo 1. Vamos ver os tronos e as dominações. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, amém? Gálatas, Efésios, acha aí Efésios. Capítulo de número 1. Diz assim, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais aonde? Você tem certeza disso? Aonde que está exatamente? Está escrito, louvado seja Deus, diga glória a Deus. Temos bênçãos espirituais e bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O texto não diz apenas na terra. Você sabia que a terra também é um lugar celestial onde a glória de Deus se manifesta? Só que não é só aqui, também são nos céus. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Caiu ali, queridos, o celular. Bora lá. Versículo 4 ainda, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em